Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Já a terceira noite, do estudo do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos fazer talvez o último estudo introdutório, antes da gente começar então a entrar em termos de interpretação propriamente dita dos textos, dos temas, das cenas em comum entre o livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Bom, hoje nós vamos estudar sobre métodos de interpretação. E todos vocês são bem-vindos aqui na Igreja do Iguatemi, vocês na internet também, todos bem-vindos a esse estudo. E quando a gente aborda Daniel e Apocalipse, nós estamos abordando textos singulares, por várias razões. Pelo seu conteúdo, pelo rico simbolismo que esses textos trazem, as imagens, e também pela utilidade que eles têm dentro do universo da igreja, da pregação, para que esses livros são usados, ou foram usados, e continuam a ser. E, naturalmente, também a interpretação e compreensão desses textos tem os seus desafios. E esses desafios, eles são abordados de forma muito diferentes, entre estudiosos diferentes. E hoje nós vamos estudar um pouquinho das principais abordagens de métodos de interpretação, que seriam elas o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo. São 4 escolas de interpretação, 4 formas de abordar o texto, que envolvem os seus pressupostos, os seus métodos, as suas conclusões. Não precisem ter medo dos textos, dos temas, dos títulos aqui colocados, nós vamos explicar cada um deles, claro, de forma introdutória, mas também com alguma certa riqueza de detalhes para a gente poder entender do que a gente está falando. E também é possível que vocês possam entender, se vocês forem buscar mais informações, que a situação dessas 4 escolas de interpretação são um pouco diferentes em relação ao livro de Daniel e ao livro do Apocalipse. Nós vamos tratar tudo junto para não nos delongarmos demais nas questões, mas, de alguma forma, existe uma possibilidade de abordar os 2 livros nessas 4 escolas, então nós vamos trabalhar os 2 livros juntos. Tá? E aí, se vocês quiserem se aprofundar depois, existe bastante material a esse respeito, na internet, na literatura e etc., e vocês vão poder estudar um pouquinho mais a respeito dessas escolas de interpretação específicas. Então, a primeira delas que nós vamos falar é sobre o preterismo. Então, dentro aí da língua portuguesa, pretérito, aquilo que se relaciona ao passado. E a escola preterista de interpretação aborda os livros apocalípticos, Daniel e Apocalipse, como tendo sido escritos lá então, naquela época em que foram escritos, com o objetivo imediato de ajudar os leitores daquele contexto, com as suas lutas pessoais, espirituais, em torno das situações que eles estavam vivendo. É mais ou menos como um escritor escreve hoje. Você não escreve um livro hoje, em 2014, pensando nos leitores possíveis desse livro em 3014, ou em 4014, ou em 4514. Você não pensa assim. Você pensa no teu público imediato, são nas pessoas para as quais você está escrevendo. Parece algo muito lógico, e obviamente é. Entretanto, a literatura apocalíptica vai questionar, e será que só tem em mente esse autor imediato, ou esse leitor imediato, aliás? Ou, quem sabe, esse livro pode alcançar gerações futuras e está intencionado para alcançar as gerações futuras também? E aqui começa a grande questão. O preterista vai dizer que a preocupação do autor é com o público imediato, ponto. Então, por exemplo, você tem assim o primeiro verso do livro de Daniel, No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Para quem que essa informação é relevante? Para quem sabe quem é Jeoaquim, para quem sabe o que é o reino de Judá, para quem sabe quem é o rei de Babilônia, quem é a Babilônia, o que é o reino da Babilônia, que mora em Jerusalém, ou que pelo menos está ali vivendo o que está acontecendo em Jerusalém.
Então é para esse público que essa informação é relevante. Seria como eu escrever o livro hoje, no 3º ano do reinado de Dilma Rousseff. Pronto, para quem está vivendo o momento histórico que a Dilma está governando o Brasil, né, faz muito sentido, é importante, é interessante. Agora, em 4.514, alguém pode até ouvir falar que um dia existiu uma tal de Dilma, mas a informação não é relevante da forma como é para o público inicial. Então perceba, quando a gente fala, por exemplo, lá do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 11, ali João ele delimita as pessoas para quem ele escreve. Ele diz assim: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então percebam, esse é o público-alvo dele. É as pessoas que estão vivendo nesse momento, nessas igrejas, que conhecem os contextos, as lutas, as dificuldades das pessoas que vivem em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, Filadélfia e em Laodiceia. É para isso, é para esses que ele está escrevendo. Não para daqui 2.000, 3.000. Você ouve falar aqui de Esmirna, tu faz ideia do que era Esmirna? Tu não faz. Laodiceia, Filadélfia, Sardes e tal. E claro, com o estudo da história dessas cidades, olhando lá para o passado, a gente tem algumas informações, mas de alguma forma também essa história se perde, ela deixa de ser tão relevante quanto era para aquele contexto, e etc. E é importante entender que o preterismo, ele procura concentrar todo o conteúdo dos livros de Daniel e Apocalipse como sendo relevantes para a sua audiência inicial durante aquele tempo. E sem essa preocupação com como o leitor dos séculos futuros vai entender esse livro. Não importa os séculos futuros, o que importa é o momento presente, que da nossa perspectiva já é passado, e um passado bem distante. Então, nós situamos aí o livro de Daniel há 2.600 anos atrás. É muito antigo esse livro. A gente não faz nem ideia que tipo de vida que eles tinham naquele contexto, naqueles lugares, como é que era esse 3º ano desse reinado de Joaquim. A gente não faz nem ideia como é que era a questão política, econômica, social, familiar, e etc., e etc. Agora você avança 600 anos para o livro do Apocalipse, mas ainda assim, da nossa perspectiva, já faz 2.000 anos, e a gente também não faz muita ideia como que eram exatamente essas realidades também no tempo da escrita do livro de Daniel. E o preterismo, então, pretende que os livros de Daniel e Apocalipse sejam especialmente relevantes somente para a sua audiência inicial. E aí o livro de Daniel, dentro do contexto da revolta dos Macabeus, 200 anos antes de Cristo, e o Apocalipse em relação à interação entre o Império Romano e os cristãos do 2º século. Possivelmente ali o livro do Apocalipse foi escrito no final, na segunda metade do 1º século. Então, entre o 1º e o 2º século era que era relevante esse livro. Depois, ele já deixa de ser na medida em que foi no passado. Lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre data e autoria. Então, essa ideia da revolta dos Macabeus no livro de Daniel é segundo aquela visão da tese macabeia, que se contrapõe à tese exílica de que o livro foi escrito por Daniel no 6º século. Tá bom? Não vamos retomar a discussão, já falamos sobre isso. O que importa é que essa escola preterista, em grande medida, a sua grande maioria, defende que o livro foi escrito no contexto da revolta dos Macabeus. E o livro era mais importante e mais relevante ali naquele contexto. O preterismo é o método dominante dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, hoje. Mas também está presente em certos círculos protestantes. Especialmente esses protestantes que se incomodam um pouco com a abordagem evangélica atual, que vai ser futurista, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E, inclusive, é bom você saber que como é que a Igreja Católica se defende da acusação protestante de ser a besta do Apocalipse, de ser a Babilônia. Sabe que tem essa acusação, né? O mundo protestante faz essa acusação aos católicos. E como é que o católico se defende? Com o método preterista. Ele diz, olha, você está reclamando da Igreja Católica hoje,
Mas o livro do Apocalipse, nesse caso, ou até mesmo Daniel, né, alguns capítulos 7 e 8 ali, está lidando com problemáticas que não falam da Igreja Católica de hoje, fala daquele tempo, daquele Império Romano, daquele Antíoco Epifânio, daquelas pessoas daquele tempo. Você está tirando aquilo do contexto real e está aplicando aqui para falar mal da Igreja Católica, mas isso é uma falsa interpretação e etc. É assim que eles se defendem dessas acusações, através do método preterista de interpretação. Não. Daniel está falando lá para 600 anos antes de Cristo, ou para 200 anos antes de Cristo. O Apocalipse está falando para o primeiro século, para o segundo século. Qualquer aplicação disso para frente se torna arbitrária, se torna errada, se torna não aquilo que realmente a Bíblia queria dizer. Essa que é a sacada, então, do método preterista de interpretação, ok? O segundo método que nós vamos lidar hoje é o futurismo. O futurismo defende que esses livros, e aí talvez nem todo o conteúdo dos livros, mas pelo menos uma certa parte dos livros de Daniel e Apocalipse, só foram escritos com vistas ao leitor do futuro. Não necessariamente aplicável ao passado. Então vamos entender isso. Especialmente aí, por exemplo, Daniel, capítulo 7 até o capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12 até o 22. Ou alguns até colocam Apocalipse 4 em diante. A grande questão é a seguinte: essas porções dos livros apocalípticos teriam sido escritos para os cristãos do futuro, que estariam vivos quando Jesus voltasse. Então seria mais ou menos assim, como se Daniel e João estivessem escrevendo para a última geração de cristãos, que estariam vivos quando Jesus voltasse para instaurar o reino. E sabe que essa ideia da última geração é uma ideia muito desenvolvida entre os adventistas do sétimo dia. Tanto em relação a Daniel e Apocalipse, mas muito em relação aos escritos de Ellen White também. E esse é um tema muito extenso dentro da igreja adventista e muito complicado, especialmente por causa daquilo que nós chamamos de perfeccionismo, que, em resumo, vai tentar defender uma ideia que um dia nós vamos parar de pecar para poder estarmos preparados para a volta de Jesus. E a gente vai e confronta esse grupo dizendo o seguinte: mas nunca ninguém parou de pecar. Todas as gerações de cristãos foram pecadores, não teve uma geração de não pecadores. Aí eles se levantam dizendo o seguinte: mas na última geração haverá um grupo, que é os 144 mil, que vai parar de pecar para poder estar pronto para Jesus voltar. E essa é uma ideia muito forte dentro da igreja adventista do sétimo dia, que tem conexão com o estudo de Daniel e do Apocalipse. Dentro do pano de fundo também dos escritos de Ellen White. E dentro dessa visão futurista que existe, especialmente no mundo evangélico, se faz muitas aplicações tecnológicas dos textos bíblicos. Vamos dar 2 exemplos para vocês. Volta lá para Daniel, capítulo 12, versículo 4. Uma aplicação muito famosa e também muito questionada. O que será que Daniel está querendo dizer aqui? E aquele que talvez tenha uma tendência mais futurista vai ter uma aplicação e outros vão ter outra aplicação. E você deve já ter ouvido alguém dizer o seguinte. Vamos ler o texto. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Algumas versões dizem, e o saber se multiplicará. E qual que é a aplicação que o futurista faz desse texto? Daniel estava prevendo, então, a viagem espacial, o computador, o celular que você usa, a internet, ou sei lá mais o que haja de modernidade. Porque a ciência iria se multiplicar. E agora você vê uma explosão da ciência, do método científico, da abordagem científica da realidade, da biologia, da química, da astronomia, e etc., e etc. Então, essa é uma interpretação futurista. Lá no futuro, depois de muito tempo que Daniel já tinha morrido, já faz 3.000 anos quase que Daniel morreu, surgiria então essa multiplicação da ciência. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 18. Texto muito aplicado em sentido futurista também.
E aí a gente está no contexto aqui da famosa marca da besta, que virá e etc. E a Bíblia diz assim: a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E a aplicação futurista é muito forte, muito presente. Virá um dia uma sociedade tecnológica que vai implantar um microchip na tua mão direita ou na sua testa, e sem isso você não vai poder comprar ou vender. E tudo dentro desse contexto, assim, né? Carro voador, sei lá, roupas futuristas. Existem todas essas representações da interpretação desses textos como significando lá o futuro. Pode ser um futuro um pouco até perto de nós, porque a tecnologia já está aí, possibilitando talvez até algum tipo de controle econômico, de cartão de crédito, agora com chip, daqui a pouco esse chip sai do cartão, vem para o corpo, e daqui a pouco quem não tem essa marca aí não compra, não vende. E perceba, nós estamos aqui já 2000 anos depois do livro do Apocalipse foi escrito. Então, lá da perspectiva de João, esse é um texto o quê? Do futuro, é futurista, certo? Essa é a questão. E entre os batistas, isso é muito forte. Entre os pentecostais, neopentecostais, você ouve falar, o R.R. Soares fala disso aí, Edir Macedo, muitos outros aí. Em geral, igrejas que acreditam em arrebatamento secreto acabam sendo futuristas. Tem até os livros, né, Deixados para Trás, que também foi feito em forma de vídeo. Tudo é uma interpretação, então, futurista dos textos de Daniel e Apocalipse. Agora vamos falar um pouquinho da terceira escola de interpretação, o idealismo. É a escola que a gente vai gastar menos tempo falando, né? O idealismo é um método que argumenta contra aplicações históricas específicas, tanto no passado quanto no futuro. O idealismo defende algo do tipo assim: os livros de Daniel e Apocalipse são simbólicos. Eles não são livros para você fazer aplicações históricas sobre o Império Romano, ou sobre a ciência do século XXI, ou sobre o cartão de crédito, ou sobre qualquer coisa desse tipo. Os livros querem nos ensinar que tem uma luta do bem contra o mal e ajudar cada um de nós a tomar a decisão. Você quer estar do lado do dragão, da besta, que tem chifre, que é malvado, ou você quer estar do lado dos anjos de Deus, do Senhor, do Cordeiro? E você toma as decisões na tua vida. Esse é o propósito do texto. Na briga entre Deus e o diabo, escolha Deus, escolha o amor, escolha a fé, escolha a verdade, que vai dar tudo certo no final. O idealismo, ele não está preocupado com a história do Império Romano do século I, ou com a revolta dos Macabeus do século II a.C., ou, enfim, sabe, com a sociedade tecnológica do século XXI, que vai ter o cartão de crédito. O idealista não está preocupado com essas questões. É uma questão mais existencialista. Tem o bem e o mal e você deve escolher o bem. E a literatura apocalíptica usa esses símbolos somente para te ensinar que você deve escolher o bem, porque o mal é terrível, é ruim e nós devemos rejeitá-lo. E esse método é seguido por pouca gente, mas tem aí os seus proponentes, pessoas que escrevem a respeito disso, a partir dessa perspectiva e dessa abordagem. Aí, por fim, nós vamos falar um pouquinho do historicismo. Volta lá para Daniel, capítulo 2. E eu queria ilustrar para vocês o que significa, então, uma abordagem historicista dos textos de Daniel e Apocalipse. E aqui a questão se torna interessante. O contexto é o sonho que o rei de Babilônia teve, e ele se esqueceu do sonho, e ele ficou perturbado, e ele disse assim: eu chamo os magos, os encantadores, os caldeus, para me dizer que sonho foi que eu tive e me interpretar. Mas nenhum deles podia fazer, então ele falou: então vamos mandar matar todo mundo. Daniel e os seus amigos eram também tidos como sábios ali entre os caldeus, né, como exilados, mas estavam nesse grupo aí. E eles iam ser mortos junto. Aí Daniel pergunta: mas por que eu vou ser morto? Porque o rei teve um sonho, ele não sabe que sonho é, ele quer saber e quer saber a interpretação, mas ninguém pode dizer.
Aí Daniel diz, então eu vou orar ao Senhor para que ele possa me mostrar e eu vou dizer para o rei o que foi que ele viu. Dá uma olhadinha no verso 28 do capítulo 2. E aí Daniel, então, ele tem a mesma visão que o rei teve e ele diz assim para o rei, rei, há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça, quando estavas no leito, são essas. Aí você lê do verso 31 em diante, ele diz o seguinte, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, feriu estátuas nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a grande pedra que feriu a estátua se encheu em grande montanha, que encheu toda a terra. E a partir daí, Daniel conta essa visão, essa história, e ele vai interpretar. Dá uma olhadinha no verso 38. Ele diz assim para o rei, no finalzinho do verso, tu és a cabeça de ouro. Bacana, interessante. E ele começa a descrever as outras partes da estátua. Depois de ti virá um outro reino. Então o reino, né, inferior ao teu, que vai ser... E depois o livro vai deixar o nome claro, né, desse outro reino, o reino dos Medo-Persas. Depois desse reino virá um outro que representa ali o ventre de bronze, que vai ser nominalmente colocado no livro de Daniel como o reino da Grécia. E aí depois vai ter essas pernas de ferro, e aí ele já não mais coloca o nome do reino, mas será um reino poderoso, terrível, que será dividido depois nos 10 dedos mesclados entre ferro e barro. E aí depois dessa divisão em 10, viria então uma pedra, que se tornaria então um reino eterno que jamais seria destruído. Então perceba uma questão interessante. O historicismo entende que Daniel e Apocalipse são livros que descrevem a história humana desde o tempo do profeta até a vinda do reino de Deus. É toda a história humana. Percebam o que Daniel fala para o rei Nabucodonosor. Deus te mostrou o que há de ser nos últimos dias. E onde é que começou a revelação? No reino que estava acontecendo naquele momento. Tu és a cabeça de ouro. Então onde é que começam os últimos dias no livro de Daniel? Começa no reino de Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Ali começam os últimos dias. Interessante. E, de fato, então Daniel avança do seu momento histórico até o reino de Deus, que não veio até hoje, já faz quase 3.000 anos. E onde é que se cumprem essas profecias do livro de Daniel? Ao longo desse tempo todo. Então começa lá em Babilônia, 600 anos antes de Cristo, mas avança para dentro da história. E aí, vamos pensar assim, essa estátua, esse peito de ferro e tal, ele vai, de ferro não, de prata, ele vai simbolizar um outro reino que viria depois, alguns séculos depois, algum tempo depois. Esse ventre de bronze, um outro reino, séculos depois. Essas pernas de ferro, outro reino, séculos depois. Esses dedos de ferro e barro, a gente crê que vai representar a Europa. Você tem a divisão da Europa aí, etc. E perceba, tudo isso está acontecendo na história. E é uma longa história de séculos e séculos e milênios contemplados pelo profeta. Quando você vai para o capítulo 12, por exemplo, do livro de Daniel, você percebe uma questão interessante, que o próprio livro diz que essas profecias remontariam a tempos no futuro, não somente ao tempo dele, onde ele estava vivendo, mas ele diz, por exemplo, assim, olha o verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, quando se cumprirão estas maravilhas?
Olha o verso 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel também está preocupado. Mas quando é que vai acontecer tudo isso? Daniel, tu vai morrer. E essas palavras que você está escrevendo estão seladas para um tempo lá no fim, para um tempo lá no futuro. Então, o texto em si não se refere nem somente ao passado, nem somente ao futuro, mas à história. Desde o tempo dele, porque ele entendeu, porque ele viu tudo aquilo, porque aquilo era relevante para a sua audiência inicial, obviamente, senão ninguém nem copiaria esse livro. Ninguém nem teria esse livro como palavra de Deus. Então, tudo que está escrito aqui tem relevância para o passado, mas vai além do passado e entra na história e se cumpre na história. O livro do Apocalipse, de alguma forma, é também semelhante. Essa dinâmica não é idêntica, mas eu percebo uma progressão interessante. O livro começa se concentrando nas 7 igrejas da Ásia, certo? Então, existe um contexto imediato, histórico, mas, de repente, João está falando de coisas acontecendo em âmbito mundial. Você vê, por exemplo, Apocalipse 14, verso 6, né, o texto bem famoso. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Então, percebam, o texto sai de um ambiente local e pequeno para se tornar o quê? Mundial. E dentro dessa dinâmica geográfica, se implica também uma questão histórica. Existe uma proclamação inicial do Evangelho em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra. Percebam a dinâmica acontecendo? A coisa vai saindo de um lugar para outro. Isso demanda tempo. Concorda comigo? Esse tempo vai acontecendo enquanto vai se pregando. E isso vai se aprofundando. E assim também nós percebemos uma progressão histórica dentro do livro do Apocalipse. Claro, nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, nos próximos encontros, sobre essa progressão na história, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. O historicismo já foi a principal escola de interpretação profética dos livros de Daniel e Apocalipse. Mas hoje ele está assim abandonado, ele está igual o pastor Ezequiel, né? Abandonado. De qualquer forma, hoje ainda assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém o método historicista de interpretação como o melhor dos métodos. Isso não quer dizer que nós não reconheçamos valor nos outros métodos e nem que nós não reconheçamos fraqueza no método que a gente acha o melhor. Então, por exemplo, vamos pensar agora para a gente resumir essa aula de hoje. O preterismo tem força? Claro que tem. Se esse texto de Daniel ou de Apocalipse não fossem relevantes para a audiência inicial, essas pessoas não iriam preservar esses textos. Porque dá trabalho para copiar esse negócio aqui. Quem sabe se você fosse pego em algum momento da história, lá na Inquisição, com um texto de Daniel e do Apocalipse, alguém podia te matar. Então, esse é um texto perigoso, é um texto complicado. De alguma forma, então, você percebe que as pessoas que leram esse texto desde a época de Daniel e de João, eles já consideraram esse texto um texto relevante, importante. Então, não era um texto só escrito para o futuro, era um texto escrito para eles. E mesmo que eles não tivessem visto, por exemplo, a sociedade tecnológica do cartão de crédito, eles achavam que a história da marca da besta era relevante. E eles também, igual você fica talvez um pouco com medo da marca da besta, eles também tinham. Está percebendo a questão? Então é relevante para o passado? Claro que é. Agora, a questão do preterismo também tem a sua fraqueza? Claro que tem. Você vai dizer que esse texto só era importante no primeiro século? Só era importante lá para Daniel? Claro que não. Esse texto inspira pessoas até hoje no século 21. Um texto inspirador, maravilhoso. E não só no sentido de inspirar filosoficamente, mas no sentido de mudar a nossa vida, de muitas vezes parecer ser que ele foi escrito para nós, para o nosso tempo, porque de fato a gente vai ver muita coisa em Daniel e Apocalipse que se cumpre no nosso tempo, talvez de forma até mais radical
do que se cumpriu nos primeiros séculos, quando foram escritos. A gente não pode negar essa força, essa realidade, que são plenamente verdadeiras para quem se detém ao estudar os livros. O futurismo tem os seus lados positivos e negativos? Obviamente, da mesma maneira. O lado positivo é essa força do texto no futuro. Poxa, João escreve isso aqui há 2000 anos e esse texto está cada vez mais atual. Isso é muito impressionante, tem uma força, o futurismo. Agora, naturalmente, também, o futurismo ele favorece algum tipo de especulação, de imaginação, de sensacionalismo. O camarada começa a ler essas coisas todas aqui do livro do Apocalipse, começa a fazer umas aplicações malucas, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa do futurismo. Tudo aqui é um futuro tenebroso, e aí o cara inventa, sabe, um Senhor dos Anéis em cima aqui do Apocalipse ou de Daniel. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode gerar umas tendências um pouco complicadas. Aí você começa a ignorar o contexto da escrita, do texto e etc., para ficar inventando aplicação e interpretação, como muitas vezes existe no mundo evangélico de forma geral. Tu perde o controle em nome do futurismo, de que tudo é futuro. O idealismo também tem a sua força? Claro. Você também tentar transcender essa questão puramente histórica e ver a relevância existencial. É uma luta do bem e do mal, e eu estou no meio dessa luta. É a minha família que está no meio dessa luta, então tem a ver com o meu emprego, tem a ver com a minha saúde, tem a ver com a minha fé, com a minha religião. Tem uma implicação, vamos pensar assim, existencial. Agora, claro, o idealismo também ele diminui a genialidade do texto. Porque o texto é genial para a história. Apesar de ser difícil a gente fazer aplicação histórica, vamos falar sobre isso daqui a pouco, o texto é genial para entender a história, para nos dar essa visão. E aí a gente termina dizendo o seguinte: o historicismo tem um lado muito positivo, que é nos permitir construir uma filosofia da história genuinamente cristã. E isso é extremamente valioso, porque o cristão depende de uma visão da história. Porque o que acontece no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é história, é realidade, pelo menos é isso que o cristão crê. E, de alguma forma, a literatura apocalíptica nos permite construir uma filosofia da história muito sólida, muito interessante, muito bacana. Claro que qual é a dificuldade do historicismo, inclusive razão pela qual muitos o abandonaram? É porque é muito difícil você pegar essas imagens simbólicas de Daniel e Apocalipse e fazer aplicação histórica. É difícil. Tem uma besta que sai do mar. Aí alguém pensa, é a minha sogra. Fazer a aplicação, né? É a minha filha que acorda muito despenteada, aqueles chifrezinhos, deve ser o cabelo dela, está uma bagunça terrível. Obviamente a gente está brincando. Mas perceba, você fazer uma aplicação histórica. Tá, essa besta que sai do mar é o comunismo, é a igreja presbiteriana, a igreja católica, é a Dilma, é a perseguição que aconteceu em 500 a.C. Meio complicado você fazer aplicações históricas bem específicas, a história da África, a história do Brasil, a história do Haiti, a história sei lá do quê, no meio desses símbolos todos, porque aí o símbolo ele não deixa tão claro que eventos históricos são esses, e etc. Então tem as dificuldades do historicismo, a gente não vai negar o fato. De qualquer forma, nós cremos que o historicismo vai acabar reunindo em si mesmo os 4 elementos. Tem a parte que é o passado faz parte da história. Tem a parte que vem no futuro, também faz parte da história. E no meio disso tudo, a gente pode ter dificuldade de fazer aplicações históricas pontuais, fiéis ao texto, mas de qualquer forma nós podemos ter uma visão da história humana, inclusive com certos detalhes, alguns mais, a gente consegue ver isso mais claramente, outros menos. Mas de alguma forma nós vamos estudar esses assuntos e nós vamos perceber que é possível sim tirar contextos históricos, até mesmo bem específicos dos textos de Daniel e de Apocalipse, mas a gente tem que abordar o texto com bastante seriedade. E tem que ter em mente também essas escolas de interpretação, que nem tudo é do jeito que a gente pensa. Existe o que pensa diferente, o que pensa como nós,
E aí a gente tem que construir um diálogo entre essas posições aí e buscarmos entender com seriedade. E é por isso que a gente está fazendo um estudo da introdução antes de entrar no texto, para a gente poder ter em mente as questões que são colocadas, para a hora que a gente tomar uma decisão de interpretar de forma X ou Y, a gente ter uma razão para isso. Não simplesmente porque isso nos convém ou é melhor para a nossa teoria, da nossa igreja e etc. Para o estudo da semana que vem, o desafio hoje é um pouco outro. Eu pedi para vocês lerem o texto, quem leu, leu, quem não leu, não tem problema, não vai ser condenado ao fogo do inferno não, tá? Essa não é a forma de trabalhar, mas se leram, foram beneficiados. De qualquer forma, hoje, nessa próxima semana, o desafio é outro. Eu gostaria que vocês tentassem descobrir temas, personagens, cenas, dinâmicas que venham a se repetir no livro de Daniel, no livro do Apocalipse. Então eu vou dar um exemplo para você. Lá em Daniel 7, tem um bicho com 10 chifres. Lá em Apocalipse 13, tem um bicho com 10 chifres. Percebe que é uma imagem parecida, é um personagem parecido? Ok? Então tem lá em Daniel e tem lá em Apocalipse. E eu gostaria que vocês descobrissem coisas que tem nos dois livros. Tem Deus no livro de Daniel? Fala sobre Deus, Daniel? E Apocalipse também fala sobre Deus? Então, ponto. Correto? Então, Deus é um tema importante em Daniel, Deus é um tema importante em Apocalipse. E comecem a tentar construir essa ponte. E tem muito tijolo nessa ponte aí. Tem muito personagem, tem muitas cenas, tem muitas dinâmicas, tem muitas realidades interessantes e importantes. E aí vocês vão pensando sobre isso. E a partir de segunda-feira que vem, nós vamos começar a eleger alguns desses pontos em comum, para a gente poder, então, entender esses paralelos entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, já partindo mais para uma interpretação e para uma aplicação para as nossas vidas, para a gente poder olhar essa história humana de uma forma mais rica, de uma forma mais profunda, para a gente compreender o agir de Deus na história, para também entender o agir dele na nossa vida e para termos confiança em um futuro que, de uma outra perspectiva, pode ser muito temeroso. Você olhar para a perspectiva do mundo, tu pode ter medo, tu pode ter angústia, tu pode ter depressão, tu pode querer se matar ao pensar na história, no futuro desse mundo. Mas Daniel e Apocalipse vão nos trazer esperança de que, apesar do mal, Deus vence o mal, o Senhor reina, o Senhor voltará, e assim Ele dá sentido à nossa vida, Ele dá sentido à nossa história. E nós podemos seguir ao lado dEle, pela graça de Jesus, até nos encontrarmos com Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar esta reunião fazendo a oração final. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra nesta noite. Senhor, nós estudamos métodos de interpretação. Às vezes é um tema difícil, complicado, mas nós clamamos que a cada dia da nossa vida o Espírito Santo seja sobre nós para nos guiar em toda a verdade, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua salvação. Faz de nós, Pai, uma igreja, uma família de fé que Te ama acima de tudo e que ama uns aos outros, Pai. Nos ajuda a olhar para Daniel e Apocalipse com os Teus olhos, com os olhos do Teu Espírito. Nos ajude a identificar esses temas, esses personagens, essas dinâmicas, para que a gente possa se maravilhar diante da Tua revelação, entendê-la da melhor forma e podermos de alguma forma também, Pai, sermos melhores pessoas a partir desse estudo. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma ótima noite a todos, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela